Para começar a falar em ajudar quem sai de um grupo sectário, de um grupo disfuncional, é importante ter em mente que esses grupos sugam a pessoa. Se eles não sugassem, eles não seriam disfuncionais. Se fossem grupos que dessem ou que tivessem uma relação de troca, crescimento mútuo, seriam grupos funcionais. Eles são disfuncionais justamente porque eles consomem as forças da pessoa. Eles vão consumir no nível psíquico, né, no campo das ideias da pessoa, das crenças, de colocar um medo na pessoa para que ela se torne uma pessoa, um discípulo dócil e fácil de ser explorado. E, claro, vão sugar as economias da pessoa, os recursos materiais que ela tenha. É, então, a pessoa quando sai de um grupo desses, ela sai empobrecida em algum nível. Se ela não tiver, se ela ainda estiver em condições boas, econômicas, ou pelo menos com uma profissão estável, já é uma grande vitória, né? Muita gente sai desses grupos, seja por vontade própria, seja por ser expulso, porque se transformou numa laranja que foi espremida até o máximo e quando não tinha mais o que dar, quando estava sem nenhuma força, se tornou um peso morto e o grupo expulsou. E as pessoas saem daí sem recursos, sem economias e às vezes sem contato, às vezes não, né? Provavelmente sem contatos no campo profissional, sem tendo a sua educação também negligenciada, sua formação, né, escolar, então ela sai com uma empregabilidade geralmente muito baixa. E aí a pessoa pode ser qualquer pessoa super saudável mentalmente e fisicamente enlouquece, né, quando começa a bater a fome e o dinheiro não vence para pagar as contas e não tem emprego e, né, isso é uma situação perturbadora para todo mundo e não é uma situação de fácil solução, né? Se já é difícil arrumar emprego para alguém que esteja com muito bem, né? Pessoas com título, curso superior até pós-graduação, às vezes não conseguem atuar na sua área. Imagina com uma pessoa que pode ter negligenciado sua vida escolar, seus contatos profissionais, sua carreira, está no meio da vida às vezes, é, e também com vários traumas ou medos ou problemas psíquicos a serem também trabalhados, né? Então, isso tudo deixa um pouco a gente naquele cenário desesperançoso, mas é porque eu também não quero passar falsas esperanças de que a pessoa vai resolver a sua vida depois da seita apenas trabalhando psicologicamente. A parte psicológica é uma das partes, mas frequentemente a questão material, econômica, profissional é outra das partes, e que é uma parte sem a qual não é possível ter equilíbrio nas demais, né? Sem um mínimo de sustentação econômica. E isso nos leva a pensar o seguinte: a gente precisa trabalhar também na esfera, no campo político, no campo da mobilização, da pressão sobre as autoridades, porque isso é uma coisa que não se resolve no campo individual. Tem muito mais gente saindo das seitas com uma mão na frente e outra atrás do que se pode ajudar em termos de profissional, de psicólogo, de assistente social. Então é preciso entender que esses grupos têm que ser também tratados como um problema de saúde pública, um problema econômico, um problema de exploração de força de trabalho, principalmente os grupos grandes. E é preciso entender que os grandes grupos também começam a se organizar para ter peso na esfera política. Então, uma seita com 10 mil, 20 mil participantes, por exemplo, já é um pequeno curral eleitoral, ou um grande curral eleitoral, que já consegue, vem um candidato
com dinheiro, a deputado federal, a deputado estadual, ou quando o próprio líder da seita não resolve também entrar e se candidatar, e ele já tem milhares de votos garantidos, ele pode ir se candidatando, pode ir crescendo na política. Ou é vereador, ou depois deputado estadual, ou se transforma num deputado federal, e aí ajuda a passar leis que o interessem e que ajudem a manter essa questão. E também é uma coisa que é difícil a gente esperar que os ex-membros de seita sozinho consigam superar, não é superar, consigam reagir a esses problemas, porque uma boa parte ainda demora após sair da seita para se estruturar e se estruturar psicologicamente. Uma boa parte permanece ainda por vários meses ou anos com medo daquele grupo, porque é um grupo que, enquanto a pessoa esteve lá dentro, é um grupo muito bom em imprimir medo na pessoa. São grupos que ensinam a pessoa que ela tem que ser forte, resistir a tudo e tem que sempre amar o líder, e ela vai ter feito amigos lá também, e ao fazer amigo ela vai se sentir culpada e não vai querer, por exemplo, entrar com ações judiciais, processos contra o líder do grupo, porque ela vai se sentir como se ela estivesse traindo seus amigos. Então é uma situação muito confusa e na qual os ex-membros saem muito também confusos e despreparados para lidar com o mundo real. E então esse problema de saúde pública, que são grandes seitas e grandes grupos disfuncionais, exploradores, tem que ser tratado também através da mobilização e conscientização de órgãos da sociedade civil, órgãos coletivos que trabalham com o problema da intolerância religiosa, órgãos que trabalham em torno dos direitos civis, dos problemas de abuso psíquico, dos problemas da responsabilidade social, entre outros. Então é uma questão que é preciso ter uma boa mobilização da sociedade como um todo, da sociedade organizada, para que se pare esse rolo compressor, que são grandes grupos exploradores.